Olá! Hoje eu quero fazer uma reflexão com você sobre um tema bastante pertinente, libertador, um tema que carece de muita reflexão por todos, homens e mulheres, e que é decorrente de muitas falas desencontradas que eu ouço, né? Eu ouço falar, o evangelho é machista, Jesus era machista, a cultura hebraica é uma cultura machista, enfim, várias coisas. E aí, em razão disso, eu resolvi estudar um pouco mais, me aprofundar e trazer uma reflexão pra gente nesse sentido, que eu acho que é necessário, né? Ela é realmente libertadora, eu não tenho outra palavra, né? É claro que essa explicação ela não é exaustiva, né? nem poderia ser, mas a minha intenção aqui é abrir um pouco o nosso campo de análise e pensar e refletir, né, sobre como Jesus via e tratava as mulheres dentro da sua espiritualidade, e aí eu digo não só naquele tempo, mas como que seria a espiritualidade de Jesus com as mulheres e como é que a religião, o cristianismo, enxerga as mulheres, tá? É claro que tudo que eu vier a falar aqui, principalmente em relação à religião, você vai pensar, mas não é em todo lugar que é assim, mas tem igreja que não é assim. Não estou aqui para falar das adjacências, né, das exceções. Eu estou falando aqui em nível geral, e claro, e graças a Deus a gente tem muitas exceções por aí, mas que infelizmente ainda não são a maioria, né? Então o que eu queria dizer? Eu queria fazer aqui uma análise sobre como Jesus trata essas mulheres e como o cristianismo trata as mulheres. Cristianismo e Jesus a gente já sabe que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é essa espiritualidade que Jesus trouxe para nós, né, que nos ensina a amar, e outra é a espiritualidade do cristianismo, que é construída por meio de vários ensinamentos apostólicos, inclusive bíblicos, mas também envolto por muita questão da tradição, a questão da cultura, enfim, de diversos outros valores. Quando a gente fala de Jesus com as mulheres, se você pegar todos os milagres, tudo que é relacionado a Jesus e as mulheres, é bem interessante a partir do próprio nascimento de Jesus, né? Jesus nascendo de uma mulher virgem, que não era casada, então aí só aí você já encontra um primeiro obstáculo. Uma mulher que tem um filho e que não é casada já é um rompimento sociocultural absurdo, né, dentro de uma cultura judaica, como era a cultura do século I, tá? Isso é muito importante, a gente compreender essa cultura em que a história está sendo desenvolvida, está sendo contada. E a partir daí, então, Jesus vai conviver com as mulheres o tempo todo. E ele está sempre, no seu contato, chamando essas mulheres para o centro das suas reflexões. Em diversas vezes ele encontra, ele cura, ele sara, essa mulher conversa com ele sozinha, o que também na cultura é um outro rompimento gravíssimo na cultura dos judeus, a ponto que os próprios discípulos vão falar: Senhor, tu sabes que um homem não pode conversar com uma mulher sozinho, como é que tu fazes isso? E Jesus encara todas essas situações de uma maneira muito tranquila, porque ele sabia que isso não tinha relação com a espiritualidade plena, mas meramente com uma questão cultural judaica e greco-romana também daquele momento. E o ponto ápice que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui é quando ele é encontrado por alguns fariseus que trazem uma mulher adúltera. E eles apresentam aquela mulher adúltera, o que era algo costumeiro, né, dentro do adultério, a mulher apedrejada, o homem não. E eles trazem essa mulher adúltera para Jesus na tentativa de incriminá-lo até. Né? E eles perguntam: Senhor, tá aqui essa mulher adúltera, o que fazemos com ela? E todos eles já prontos para apedrejá-la. E Jesus, como quem não quisesse dar muita bola para aquilo, ele começa a escrever no chão.
não dando ouvidos àquilo, mas eles insistem, né? Senhor, esta é adúltera, podemos apedrejá-la? Jesus, dentro da sua sabedoria e da sua espiritualidade, não acusatória, né, mas sempre dentro dessa espiritualidade que traz o homem à reflexão, essa espiritualidade que não chuta para fora, mas inclui os marginalizados, ele vai dizer: quem não for igual a essa mulher, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecados como ela, quem olhar para ela e se enxergar diferente do que ela é, atire a primeira pedra. E o livro de João, lá no capítulo 8, vai nos dizer que um a um, começando dos mais velhos, foram largando as suas pedrinhas e foram indo embora. E Jesus falou para aquela mulher: filha, alguns deles te acusaram? Ela: não, nem eu tampouco vim para te acusar. Né? Vá embora, os seus pecados estão perdoados e não peques mais. Esse é o trato que vai permear os 4 evangelhos de Jesus com as mulheres. É trazendo sempre essas mulheres para o centro das suas reflexões, dos seus ensinamentos, mostrando àquele povo que a mulher também era um ser humano. Aí você fala: mas o povo não sabia? Não, não sabia. Lembra sempre que na sociedade do século I a gente está vindo de uma história da mulher. Quando você estuda a história da mulher, você vai entender isso, que essas mulheres estão vindo de torturas, escravidão, manipulação, sofrimento, perseguição, prostituição, marginalização. Esse é o universo das mulheres desde o século X a.C. Para vocês terem ideia, a primeira história que se tem sobre escravidão no mundo não é escravidão de homens com homens, mas é de homens com as mulheres. As mulheres são os primeiros indivíduos do mundo que se tem notícia que passaram pelo processo da escravidão. Então vejam, é dentro dessa história, desse processo, que Jesus inclui a mulher. E aí você vê e vê Paulo. Paulo também, dentro dessa mesma espiritualidade que carregava Jesus, Paulo vai dizer lá em Gálatas 3:28, que para Deus, em Cristo Jesus, não há homem nem mulher. Ele vai usar uma expressão até mais forte. Não há macho e nem fêmea. Não há servo e nem livre. Não há escravo. Não, para Deus todos são iguais. Para Deus, em Cristo Jesus, todos nós somos iguais. A espiritualidade que eu carrego é igual à espiritualidade que um pastor carrega, ou que um homem qualquer carrega. Aí você fala: tá, mas não é bem assim. Paulo vai nos dizer, e Pedro também, mais à frente, que as mulheres devem ser submissas e etc. E homens, amais as vossas mulheres. É verdade. Agora vamos abrir um pouquinho mais esse leque. A gente está falando dessa sociedade onde o casamento era um fator de proteção para o homem, mas não... Aliás, era um fator de proteção para a mulher. Eu ia falar que era para o homem, mas não era para a mulher. Hoje em dia que não é, né? Mas naquela época, o casamento era um fator de proteção para o homem. Minto, para a mulher, isso se chama ato falho. Né? Ele era um fator de proteção para a mulher. Porque a mulher que vivesse na rua, mulher que fosse solteira, ela era marginalizada, ela era prostituída, ela era criminalizada de qualquer forma. Então, o casamento era esse instituto, era esse ambiente onde a mulher poderia se proteger, onde ela poderia se alimentar, onde ela poderia ter um ambiente para ela. Né? E assim também Paulo continua na sua orientação falando: homens, amai as vossas mulheres. Aí você fala: mas no casamento tinha amor mesmo? Casamento romântico a partir do século XVIII para cá. Mas até então, e principalmente naquela época, casamento era uma instituição de interesses. E não é porque era no judaísmo, é porque era em qualquer cultura da época, em todas as culturas. Quando você vai estudar o significado do casamento, você vai ver que casamento era uma moeda de troca e que as mulheres eram o principal elemento dessa moeda de troca. Não estou dizendo com isso que não houvessem casamentos
que por amor, por interesses afetivos. Claro que havia, presumo que sim, pelo menos, né? Mas que não era a maioria. Eram casamentos dessa natureza. A maioria eram casamentos arranjados, casamentos por interesse. Por isso que Paulo vai dizer, olha, vocês amem, vocês se submetam, para que pelo menos vocês possam ter continuidade de vida. E assim também ele vai passar orientação para os servos, ele vai passar orientação para os escravos. Olha, escravos, se vocês forem maltratados, não briguem com os vossos donos, né? Orem a Deus e trabalhem como se fosse o Senhor. Hoje, a nossa sociedade nem admite escravidão, conquanto ainda age em alguns lugares, mas nós não admitimos mais escravidão. Né? Como é que eu vou aplicar essa palavra? Essa palavra ela não tem aplicação para o século XXI. Assim também como a palavra para os servos não vai ter aplicação para o século XXI. Que é aquela palavra, senhores, se os vossos patrões não pagarem direito, se sobrecarregarem vocês, orem por esses patrões e trabalhem e sejam mansos e etc, etc. Hoje, isso não funciona, porque hoje a gente tem a CLT, a gente tem delegacia do trabalho, hoje a gente tem estatutos, regimentos. Hoje você tem um campo jurídico e legal que dá todo o suporte para aquele trabalhador que é maltratado. Coisa que naquela época também não se tinha. Então as aplicações em algumas medidas de Paulo, de Pedro, Tiago, são aplicações que foram prescritas para um momento histórico, porque aquilo era pertinente. Aquilo fazia parte do contexto sócio, político, econômico e cultural do momento. E aí quando eu pego essa palavra e trago ela hoje, ela não é mais pertinente nesse sentido. Ela é pertinente em outros tantos textos, né? Ela é pertinente porque ela contradiz, não com o que eu, Cristiane, estou falando, mas ela contradiz com o que a espiritualidade de Jesus nos ensina. A gente não pode esquecer que quem é o Logos não é Paulo. O Logos, a palavra viva, o ensinamento real é o de Jesus. A espiritualidade que se renova em nós por meio do Espírito Santo é a de Jesus. E é nela que a gente tem que buscar as respostas para os dilemas que nós vivemos nos dias de hoje. E é essa a reflexão. Então, o cristianismo, ele adotou essa reflexão de Paulo. E cristalizou e falou, essa reflexão, essa palavra de Paulo vai ser a palavra para todo sempre. A ponto que no século XXI a gente tem igrejas que seguem, igrejas cristãs de uma maneira em geral, que seguem ipsis literis a palavra escrita. Mas a gente também tem outras igrejas cujos líderes, né, possuem uma espiritualidade mais plena em Cristo Jesus e menos legalista, menos moralista. Então essa é a diferença de uma leitura que Jesus faz da mulher e a que a religião faz da mulher. Essa que eu deixo para você. Beijo grande, Deus abençoe e pense nisso, isso é importante.